Vamos dar continuidade à aula sobre circulação. Essa é a segunda videoaula sobre circulação. Dessa vez enfocaremos a circulação nas aves e mamíferos, principalmente nos mamíferos e especificamente no ser humano. Vamos, como sempre eu faço, ampliar o slide. Ok, a circulação nas aves e mamíferos, elas obedecem ao seguinte padrão: é sempre fechada. Fechada significa que o sangue circula sempre no interior de vasos. É uma circulação dupla, porque pelo coração passa sangue venoso e sangue arterial. É como se fosse dois corações. Por um lado vai circular o sangue venoso e pelo outro lado o sangue arterial. O sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico e o sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. Então a circulação é fechada porque o sangue está sempre no interior de vasos. É dupla porque passa dois tipos de sangue pelo coração. E ela é completa porque não há mistura de sangue, como ocorre nos anfíbios e nos répteis não crocodilianos. Então o coração é completamente separado um lado do outro e não há mistura de sangue. Isso é importante porque garante uma oxigenação maior para as células, o que possibilita a homeotermia, tanto nas aves quanto nos mamíferos. A homeotermia é a temperatura constante. O animal mantém sua temperatura constante, independente da temperatura do ambiente. E uma boa oxigenação é fundamental para isso. Eu acho que vou fazer ainda um pequeno comentário sobre a circulação no coração. O sangue chega ao coração através das veias cavas, tanto a veia cava inferior quanto a veia cava superior. Normalmente a veia é representada em cor azul e a artéria em cor vermelha, normalmente. Portanto, o sangue chega ao átrio direito pela veia cava inferior e pela veia cava superior. Passa através da válvula tricúspide, passa para o ventrículo direito. E sobe para o pulmão através da artéria pulmonar. Aqui há uma exceção, porque nós temos uma artéria transportando sangue venoso. Vamos repetir: o sangue chega pelas veias cavas ao átrio direito, passa para o ventrículo direito e sobe pela artéria pulmonar para os pulmões. Lá ocorrerá a hematose, as trocas gasosas. O sangue se oxigena e volta pelas veias pulmonares, caindo no átrio esquerdo. Observe uma outra exceção: o sangue arterial chega ao coração através de uma veia e não de uma artéria. Do átrio esquerdo ele passa para o ventrículo esquerdo e ultrapassando aqui a válvula da aorta. A válvula evita o refluxo para que o sangue não volte. Ele sai pela artéria aorta e é distribuído para a cabeça e para o corpo. Então aqui fica explicado o que acontece no coração. Circulação humana. O coração está situado na caixa torácica, atrás do osso externo. O osso externo escreve-se com S. Entre os pulmões, observe. Ele é revestido por uma membrana, que é o pericárdio, e é composto por dois átrios e dois ventrículos. Ele funciona como uma bomba que vai impulsionar o sangue para os vasos, contraindo e relaxando. A contração nós vamos chamar de sístole e o relaxamento de diástole. Isso é fundamental compreender isso. Sístole, contração; diástole, relaxamento. Essa figura também traz uma ilustração aqui das artérias coronarianas. Artérias coronárias são aquelas artérias que irrigam, que levam o sangue para alimentar o músculo cardíaco. O sangue oxigenado é conduzido ao músculo cardíaco, ao miocárdio, através da artéria coronária. Então o sangue oxigenado é conduzido ao músculo. Então sai para o músculo, aqui, artéria coronariana, e é recolhido em azul pela veia ou pelas veias coronarianas.
o controle dos batimentos cardíacos ou o controle do coração. O músculo cardíaco funciona independentemente do sistema nervoso. Ele bate autonomamente, porque ele possui uma estrutura chamada de nódulo sinovial, situado no átrio direito, que produz um impulso nervoso que vai estimular o músculo do coração e fazer ele se contrair. Existe um marca-passo artificial. Esse nódulo sinovial também pode ser chamado de marca-passo, mas existe um marca-passo artificial. Com a idade, é possível que esse nódulo sinovial deixe de produzir os impulsos com a força necessária para impulsionar o sangue. Então é implantado aqui no peito, perto do ombro, uma estrutura com a pilha que vai promover uma descarga elétrica no coração ritmada e vai garantir os impulsos na velocidade adequada. A frequência respiratória, a frequência cardíaca, normalmente uma pessoa em repouso, em condições normais, o coração bate 70 vezes por minuto. Esse número pode ser excedido caso a pessoa esteja sob efeito de emoção ou sobre uma atividade física. O sistema nervoso pode mandar impulsos, ou também hormônios como a adrenalina pode alterar, e altera de fato essa frequência. Essa frequência 70 batimentos por minuto é uma frequência em repouso, não em atividade ou sob forte emoção. Didaticamente se divide a circulação em dois tipos: uma circulação chamada de grande circulação e uma pequena circulação, ou circulação. Primeiro vamos analisar a primeira circulação, ou circulação sistêmica ou grande circulação. O sangue sai do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, melhor dizendo, desculpa, o ventrículo esquerdo, e se distribui pelo corpo. Em seguida ele retorna ao átrio direito. Então eu tenho aqui uma grande circulação ou circulação sistêmica. Vamos repetir: o sangue sai do ventrículo esquerdo para o corpo e volta para o coração, e chegando ao átrio direito. O trajeto seria coração, corpo, coração. Então, coração, corpo, coração. Mas é importante lembrar que ele sai do ventrículo esquerdo e chega ao átrio direito. Já a pequena circulação, ou circulação pulmonar, o sangue sai do ventrículo direito, vai para os pulmões, se oxigena, ocorre a hematose, e ele retorna ao coração pelo átrio esquerdo. Dito de outra forma, o sangue sai do coração, pulmão, coração. Pequena circulação. Mas lembrar de onde ele sai e onde ele chega. Ele sai do ventrículo direito, vai para os pulmões e volta para o átrio esquerdo. Pressão arterial. Quando impulsionado pelo coração, o sangue exerce uma pressão sobre as paredes das artérias, também das veias, mas vamos analisar do ponto de vista da artéria. Quando o coração bate, então tem uma pressão sistólica, porque sístole é a contração do coração, do músculo cardíaco. Quando o coração bate, quando ele se contrai, quando ele entra em sístole, dizemos que a pressão é de 120 milímetros de mercúrio, ou 120 milímetros de Hg, uma unidade com a qual se usa para medir pressão. Já a pressão diastólica, quando o coração relaxa, é de 80 milímetros de mercúrio. Simplificando, as pessoas normalmente chamam de pressão 12 por 8, quer dizer, 120 milímetros de Hg na pressão sistólica e 80 na pressão diastólica, a pressão quando ele está relaxado. Vamos ao próximo slide. Aqui nós temos uma comparação entre veia e artéria. Normalmente a artéria é representada em cor vermelha e a veia em cor azul. A artéria tem uma base, uma espessura maior, tem uma musculatura maior, mais espessa do que
a veia, porque a artéria precisa suportar uma pressão arterial maior, portanto ela precisa de uma estrutura para resistir a isso. A veia possui uma estrutura também peculiar, que não existe na artéria, que são válvulas. Quando o sangue passa, a válvula se abre e ao mesmo tempo se fecha, evitando o refluxo do sangue. Porque à medida que o sangue se afasta do coração, a pressão sanguínea vai diminuindo. Então, para evitar o refluxo, existe a válvula. Líquido intersticial são os líquidos que estão entre as células. Quando o sangue vem aqui pela artéria, no início dos capilares são vasos bem finos, bem delgados, há uma pressão hidrostática que supera a pressão osmótica e faz com que os líquidos saiam da artéria, do capilar mais especificamente, para os tecidos. Já no final do capilar, a pressão é no sentido inverso e o sangue retorna, ou melhor dizendo, os líquidos intersticiais retornam aos capilares venosos. No início do capilar, a pressão hidrostática é maior que a osmótica e diminui ao longo do capilar. Circulação linfática. O excesso de líquido intersticial, quer dizer, líquido entre as células, nos tecidos, é recolhido pelos vasos linfáticos. Lembrar aos alunos que o sangue nunca sai dos vasos, a circulação é fechada. Porém, o plasma, ele sai, a parte líquida. Ele sai e precisa retornar. E retorna por onde? Retorna pelo sistema de vasos chamado vasos linfáticos. Ele recolhe esses líquidos e repõe as veias. Ao longo dos vasos linfáticos existem os nódulos ou linfonodos, que são estruturas que contêm células de defesa. Quando há uma infecção, esses nódulos ficam inchados e nós chamamos de íngua. Além disso, o sistema linfático também é responsável pela absorção de gorduras, de lipídios. E aqui eu encerro a minha segunda aula sobre circulação.